Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do Senhor nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Marcelo Aranda. Que o vento da esperança toque o coração de cada um que se escuta no dia de hoje. E Leíca. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez enfatizamos a todos maior interesse, mais amor por ler essa doutrina para conhecermos a nossa realidade e buscar a nossa liberdade e a felicidade. Hoje vamos estudar o capítulo 15 da introdução do Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, que é que consideramos que tem, em termos assim de conteúdo, o melhor para nosso trabalho aqui na rádio, tá? Não é desdouro para nenhum dos autores que traduziram o Livro dos Espíritos, como o Guilherme Ribeiro, Herculano Pires. Muito pelo contrário, todos fizeram seu trabalho muito bem feito e, lógico, a cada tradução o conteúdo mais enfatizado foi um determinado, sendo que a tradução de Evandro Bezerra não é à toa que é uma das mais divulgadas pela Federação Espírita Brasileira, exatamente porque é a mais completa. Então vamos começar com o Leir, no início do capítulo. Caros irmãos, iniciando esse item número 15 do capítulo Introdução, apenas para comentar, os anteriores examinamos as questões divergenciais entre a maneira de escrever, a maneira de falar, e que tanto atrasou a nossa evolução. Neste item, então, o professor vai trazer para nós a questão do temor quanto à falta de conhecimento. Diz ele: há ainda pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Ressalta aqui a dificuldade quanto à ignorância cultural que ainda existe em meio a muitos povos da terra. Continua dizendo também: não deixam de tirar conclusão desfavorável do fato de algumas pessoas, ao se entregarem a esses estudos, terem perdido a razão. Essa expressão, entregar a esses estudos e terem perdido a razão, vamos trazer aqui a questão mental de cada um, né? A excitação quanto ao excesso desenvolvido em busca do conhecimento, o que tudo deve ser feito de forma equilibrada. Diz ele: como é que homens sensatos podem ver nisso uma objeção séria? Vamos ter cuidado com o que estamos ouvindo e a forma simplista de entender. Não se dá o mesmo em todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Então, destacamos aqui essa observação dele, que a questão, entre aspas, ter perdido a razão,
trazendo para o nosso campo mental, ele traz como comparação: não se dá o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Vamos ampliar a questão. Quem conhece o número de loucos e maníacos que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros já produziram? Levemos a boa consideração a expressão loucos e maníacos, em razão do excesso de dedicação necessária, mas que as mentes assim dedicadas não estavam preparadas para o imenso acúmulo de informações. E devemos, por isso, banir tais estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corpóreos estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência estropia-se o cérebro, que é um instrumento do pensamento. A consideração traz ao nosso corpo físico, uns melhor preparados, outros ainda não capacitados a um esforço maior. Diz ele: mas, por se ter quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Vejam agora a luz que é trazida a esse entendimento. Como dissemos nos estudos anteriores, a forma não é nada. O que importa é o fundo, é a essência. E na essência está o espírito que nós somos. E a forma é a nossa maneira física. Diz ele: ele continua intacto e quando se libertar da matéria, não gozará menos da plenitude das suas faculdades. Então aqui neste trecho levamos à consideração que depois da morte, do processo da morte do corpo físico, o eu espiritual estará tão intacto, tão lúcido e tão capacitado pelos esforços que realizou entre nós. Continuando, e no seu gênero como homem, um mártir do trabalho. Então, mártir do trabalho é o esforço sincero da responsabilidade de cada espírito em buscar a compreensão sobre a realidade, é a sua posição na sociedade, realizar a sua parte integralmente. No segundo parágrafo, todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Esse esforço maior sobre a busca do conhecimento, no seu excesso, ele provoca uma espécie de excitação mental. É a partir dessa ideia simplória que precisamos considerar as expressões loucuras. O professor explica: a loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Isso quer significar a projeção pelo nascimento, o corpo físico que foi organizado. Muitos entre nós, fisicamente, e não estão capacitados a um esforço maior na busca das suas conquistas. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação principal, transformando-se, então, em ideia fixa. Essa ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles que com eles se ocuparam, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da matemática, de um sistema político ou social. Aqui o professor abriu em variadas partes das ciências naturais a que estamos envolvidos no aprendizado diário. É provável
que o louco religioso ter-se-ia tornado um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco religioso, sob outra forma, conforme as circunstâncias. Encerrando com o terceiro parágrafo, digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. Então, queridos amigos, estamos diante de um processo individual de cada um. A busca pelo conhecimento é necessária, é obrigatória. A partir daí, a mente mais iluminada pelo saber está capacitada a melhores decisões para uma vida mais moralizada, para ampliar sua capacidade de amar, de cumprir a sua parte no plano da evolução com mais dedicação. É muito interessante essa parte. Né? Com certeza. Que ele vai mostrar pra gente, e aí eu, logo quando eu li pela primeira vez, e depois li de novo esse trecho, lembrei da pesquisa, né, do Dr. Bezerra de Menezes, né, do trabalho dele sobre a questão da loucura. Né? A loucura sob o novo prisma. Isso, né, a loucura sob o novo prisma. E vai mostrar justamente essas concepções, né, que ele chama a atenção para a gente. O cuidado, né, isso serve para a gente trazer para o nosso dia a dia. O cuidado com as ideias fixas. As ideias fixas, a monoideia é um perigo. Então, se você está nos ouvindo, de repente você tem alguma ideia fixa, tome cuidado, busque orar, se libertar dessas algemas mentais que te aprisionam. E dialogar. Isso. E coloque para fora, desabafe, procure alguém, converse. Né? É importante isso. Você colocar esses sentimentos, essas coisas que habitam o seu coração. Busque também a caridade. Né? Quando a gente serve o outro, menos pensa em si próprio. Consequentemente, você rompe aquela monoideia, porque você está lhe servindo, você está ouvindo ideias de outros diferentes. Por isso que ele chama a atenção, que o espiritismo ele pode ser um grande preservador contra a loucura, né? Pelos aprendizados, por esse conhecimento sobre a ideia, sobre de onde vêm meus pensamentos, né? Porque muitos pensamentos não são de nossos, como está na questão dos espíritos, que diz que os espíritos nos influenciam mais do que a gente pode imaginar. Pergunta então, 459 do Livro dos Espíritos. Isso, 459. E aí vejamos que a gente é bombardeado por esses pensamentos. Por isso que é importante o estudo. O estudo traz esse conhecimento, faz a gente estar mais vigilante. E aí Jesus trouxe para a gente também um ensinamento ótimo, né, que é o orar e vigiar, para poder evitar esses monoideias. É interessante uma coisa, na verdade ele disse vigiar e orar. Vigiar e orar. Ele mandou vigiar primeiro, olhar para dentro de nós mesmos para ver o que está faltando corrigir, para depois começar a orar. Esse aspecto é importante observar que do apóstolo Marcos, ele pegou essa frase e ele colocou o verbo olhar. Ele diz olhai, vírgula, vigiai e orai. E a partir daí Emmanuel abre essa observação respeitosamente de uma beleza muito grande, alertando a todos nós como preservativo de loucura para evitarmos as perturbações que se transformam em obsessões, levando a estados mentais tristes que arruinam a evolução de muitos de nós. Ou seja, realmente a reflexão, a meditação e o trabalho, né? Bom, vamos à nossa vinheta agora. Rádio Rio de Janeiro. Prestemos atenção à música espírita. Dia 4 de junho, às 16 horas na Fraice, em Higienópolis, a nossa rádio estará fazendo um evento. A música espírita está no ar, a 5ª edição. Para quem gosta de música, não existe nada melhor. E o mais importante é elevar-nos a espiritualidade através da música. Que o Papai do Céu nos guarde e nos abençoe.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então agora o Marcelo vai fechar o nosso estudo de hoje. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro que o aguarda. Para ele, a vida é tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Esse trecho é muito interessante, né? Porque quando você tem um ponto de vista só material, a vida parece que é melhor se livrar dela, né? Só que aí você se defronta com outro mundo, com um novo mundo que você desconhecia. E aí vem todas as consequências. Por isso, recomendo a leitura do livro Céu e Inferno. Né? Tem vários lá, narrativas de pessoas que viveram essas experiências e servem para a gente estar aprendendo com elas. Né? Aquilo em que em outra pessoa produziria violenta emoção, pouco o afeta. Ele sabe, além disso, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento. Se as sofrer, sem murmurar, porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Olha, também interessante essa explicação, né? Que a gente sofre, mas temos que ter a resiliência, a paciência, a convicção de que existe uma explicação para esse motivo. E aí, com isso, suportando essas provas, essas vicissitudes da vida material, como Kardec gostava de chamar, a gente consegue caminhar. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e suicídio. É interessante como isso é atual até hoje. Nossa, super atual. Parece que a gente está falando de coisas que aconteceram agora. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Sabe também que o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo. Então vejam que o Espiritismo nos esclarece sobre essas questões. Que os incrédulos riam quando queiram, eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se deram ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Então vejam que esse medo do desconhecido, né? Sabe-se lá o número de vítimas que ele não tem feito ao abalar imaginações fracas com esse quadro, que cada vez se esforçam para tornar mais assustador com terríveis detalhes. O diabo, dizem, só amedronta criancinhas. É o freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Contudo, quando não tem mais medo dele, tornam-se piores dos que de antes. E para
chegar-se a tão belo resultado, não se leva em conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágeis seriam a religião se, por falta de temor, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, não é assim. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas. O Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que ela os saiba aproveitar. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Então vejam que interessante a gente observar aqui que ele vai apontar vários fatores que levam à loucura. E muitas vezes podemos relacionar esses fatores com questões espirituais. Por exemplo, pessoas que são médiums, mas por desconhecimento, não entendem a mediunidade, não entendem o fenômeno, e aí às vezes veem. E não tem disciplina também. Não tem disciplina. Vêm, às vezes, espíritos que, por questões variadas, fizeram modificações nos seus próprios corpos. Né? Certa vez, num trabalho mediúnico, recebemos um espírito que ele dizia: você não tem medo de mim? Né? Porque ele era muito grande e tinha uma aparência que lembrava essas imaginações, essa suposição que seria a forma do diabo. Eu disse: não, meu irmão, porque você vê aqui, com certeza, nós aqui estamos de coração aberto querendo te ajudar. Mas é impossível, todos temem a mim, pelo meu tamanho, pela minha forma. Eu falei: mas meu irmão, não tem por que temer. Meu coração é um coração aberto ao amor, à caridade. E eu tenho certeza que você, né, está necessitado de alguma coisa e eu, de repente, poderia lhe ajudar. E aí ele veio, ficou tão assim, sensibilizado, né, até me arrepio, que ele falou: poxa, todo mundo tem medo de mim. Então veja, né? E aí ele vai contar que na vida anterior dele, aquele momento pós-morte, ele tinha uma aparência muito grotesca. E as pessoas desviavam dele, as pessoas temiam ele. E aí ele foi só aperfeiçoando aquela forma para que as pessoas o respeitassem. E foi a primeira vez que alguém tinha respeitado ele, independente da forma dele. Então vejam que isso é interessante, que mostra que às vezes as pessoas têm essa mediunidade, veem esses espíritos e se apavoram, acham que estão ficando loucas, acham que estão ficando perturbadas. Esse é um tipo de exemplo. Por isso, muito bem, o Dr. Bezerra de Menezes, no seu livro, vai explicar para a gente vários detalhes que nos ajudam a entender esses fenômenos. É claro que existem outros, como ele falou daqui, a ideia fixa, o pavor, né? Pessoas que muitas vezes criam uma expectativa na sua vida, né? Querem ser muito, né? Tem às vezes visões, ideias de serem as melhores para aquele ramo, ou serem as mais bem-sucedidas, e são frustradas. E aí, com essa frustração, buscam o quê? A fuga da vida. E muitas vezes por não entender que esses desafios fazem parte do processo da vida diária. Ou então, infelizmente, alguns buscam a fuga através de substâncias alucinógenas, como o álcool, as drogas, tentando mandar os remédios, né? É importante a gente trazer também que o remédio também pode fazer o mesmo efeito. E aí as pessoas ficam com a mente adormecida, anestesiada daquela dor. É a fuga da realidade para aliviar a dor. A dor que eles não sabem explicar qual é, mas que está lá no peito deles. Né? O grande problema é exatamente a concepção materialista da vida. Se você restringe a sua vida à vida material, realmente você gera um fator de sofrimento enorme. Eu não esqueço o episódio quando a viúva do Carl Sagan, que foi um grande astrofísico e era materialista por sistema, e ela também, ela diz assim: poxa, como eu gostaria de acreditar naquilo que os religiosos acreditam, que existe uma outra vida depois da morte.
O sofrimento que eu tenho agora é uma coisa sem descrição. Eu vou ter que me voltar para a atividade científica para poder, pelo menos, aliviar a minha dor. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós tecemos comentários a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Marta Batista e eu estamos aqui no seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, mais especificamente, Marta vai nos brindar com um estudo que fala dos motivos de resignação. É isso aí, Marta, bem lembrado. Motivo de resignação. Eu tava com a página avançada. Sim. Esse aqui, motivo de resignação. Aliás, Marta, é bem chegada essa hora, falar em resignação, né? Porque sem dúvida. As coisas estão tão complicadas para todo mundo, né? E as pessoas têm que se resignar, cada um com a sua própria cruz, digamos assim, né? Exatamente. Então nós vamos ficar aqui ansiosos em ouvir o que você vai nos trazer a respeito deste tema, motivos de resignação. Não faltam motivos para isso, né? Pois é. Vamos refletir com o que Kardec nos vai oferecer, né? Ele diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como o prenúncio da cura. Olha que interessante. Ele já nos oferece aqui algo para nos facilitar desenvolver a resignação. Tem que ter alguma coisa que nos ajude a ter aquele compromisso da resignação, porque isso vai comprovadamente nos mostrar que é melhor com a resignação. E aí ele já na primeira frase, no primeiro parágrafo, melhor dizendo, ele já nos diz que a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncio de cura. Bom, então aqui a gente já vai se animar, porque nós passamos por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, por tantas aflições, que só mesmo a gente tendo alguma coisa que comprove que essa resignação vai valer a pena. Que essa resignação tem algo que vai nos trazer positivamente algo melhor para nós. E ele diz que o sofrimento, quando ele chega no auge, é o prenúncio da cura. Isso daí já é algo para nos animar. Então a gente vai observar que o objetivo desse estudo, né, dos motivos de resignação, é de nos esclarecermos acerca da consolação que Jesus nos dá, nos oferece àqueles que sofrem, entendendo que deve ser esse sofrimento um bem sofrer, né?
Então, porque ele se reverte, ou se você bem sofrer, ele vai se reverter em proveito da conquista da tua felicidade. Então, o que a gente observa? Que aquele, né, que não é resignado, que sofre, que padece, que passa pelas suas provas e sofrimentos, sem aceitar, esse, com certeza, vai acabar perdendo, né, aquilo que ele havia conquistado com as suas provas. Ora, como que a gente pode entender isso? Se você reclama daquilo que está passando, e nós sabemos, porque já vimos no estudo, né, nos estudos que temos aqui desse capítulo e nos subsequentes que ainda virão, que se você passa por uma dificuldade e não reclama, e aceita aquela dificuldade sem a reclamação, você sabe que você estará quitando uma dívida que foi diminuída consideravelmente pela misericórdia de Deus. Então, se ela foi diminuída, né, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, e você passa sem reclamar, com certeza tudo que você tiver passado ali vai ser computado a teu favor. Porque você entendeu que devia, porque todos os sofrimentos, nós já vimos isso, são relativos aos nossos equívocos. Então, se a gente passa por uma dificuldade, uma aflição, um sofrimento, é porque nós estamos ali resgatando aquilo que nós mesmos produzimos. Ora, se nós mesmos produzimos, não podemos reclamar, não é isso? Então, daí, essa cobrança, né, essa diminuição da dificuldade da pena pela bondade divina, pela misericórdia divina. Então, se mesmo ele diminuindo a penalidade, você reclama mesmo assim, aí fica difícil. Então, sempre entendendo que aquilo que você está padecendo é a consequência de equívocos que você mesmo produziu. Ora, aí fica mais fácil para você ter resignação diante do sofrimento, né? Diante da dificuldade. Bom, nem todos os aflitos serão consolados. Isso aí a gente de cara já vai falar sobre isso. Porque a gente entende, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, você entende, bom, todo mundo que sofre, que passa por aflições, será consolado. Mas só se você realmente souber bem sofrer. Se você não souber, se você reclamar, se você não tiver o mínimo de resignação, porque não está entendendo que a tua dívida, o teu débito foi diminuído por bondade, por misericórdia divina, aí você não estará bem sofrendo e, consequentemente, você não será consolado. Então, só os que sofrem com resignação serão consolados, né? Então, não aceitando a vontade de Deus, reclamando, dizendo que aquilo é insuportável, você está sendo insubmisso à vontade divina e não estará aceitando essa vontade divina, que, na verdade, é apenas a justiça da sua lei que está sendo aplicada. Porque você agiu de forma equivocada num passado, pode ser um passado recente ou remoto, e, logicamente, que a lei de Deus está sendo aplicada, não é nada de uma cobrança injusta, uma cobrança cruel, não. E não é Deus que está, ele como pessoa, é na realidade a sua lei, que é perfeita e que está agindo sobre você. Então, seguindo, ele diz, essas palavras ainda podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, então, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro.
Olha que interessante. Quer dizer, então, primeiro, se você não é submisso à vontade de Deus, porque não está entendendo que ela é a consequência dos seus erros, dos seus equívocos no passado, você realmente não estará entendendo o mecanismo. Porque, na realidade, como ele diz aqui, e vai dizer ainda mais, aquilo que está sendo cobrado não é nem 1/10 do que realmente você deve. Então, ele diminui a cobrança, ele coloca essa possibilidade de você pagar menos, desde que você aceite com submissão as dificuldades pelas quais você vai passar. Fruto dos seus erros. Não foi Deus que errou, foi você que errou. Então é importante que a gente perceba isso, né? A tua dívida foi reduzida, permitindo que você quitasse, porque se ela fosse cobrada como realmente você deveria, você não ia conseguir quitá-la tão cedo. Você ia ter muitas e muitas encarnações, ia ser muito complicado para você se acertar com a justiça divina. Então a gente percebe que é mais do que óbvio que nós temos que aceitar o que estamos passando. Primeiro, porque fomos nós que produzimos. E segundo, porque Deus está sendo bondoso, misericordioso, diminuindo o nosso débito. E ele segue dizendo, o homem que sofre assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância, e a quem o seu credor diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago a última parcela da tua dívida, como se fosse um credor, né? Que vai atrás de você e te cobrar aquilo que você está devendo. Mas, no caso Deus, né, a misericórdia de Deus é tão grande que ele só cobra a 100ª parte do que você deve. E ele segue, o devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda espécie de provações para se libertar de uma dívida pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se queixar do credor, não lhe agradeceria? Então é por essa perspectiva que a gente deve se sentir feliz por aquilo que está passando. E não porque você tenha que achar que aquele sofrimento é gostoso. Ah, que delícia esse sofrimento que eu estou passando. Não, não é gostoso. Porém, você aceita com resignação porque você sabe que você não está pagando nem 1/100º do que devia. Então, logicamente, você tem que ser, né, submisso a essa vontade abençoada e misericordiosa de Deus. E ele diz, esse é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quer dizer, serão consolados se aceitarem passar pelas suas provações com resignação, entendendo que Deus é justo, e além de justo, ele é misericordioso. E ele segue, são felizes porque se quitam, e após a quitação serão livres. Então ele está explicando, você não é feliz porque diz que o sofrimento é bom. Ai, que delícia esse sofrimento, meu Deus, é uma beleza. Não, você é feliz porque você sabe que se você passar com resignação, você vai ficar quitado de todos os teus débitos. Então ele explica direitinho. E segue, entretanto, se ao se quitarem por um lado, se endividarem por outro, ou seja, reclamação, é justamente um endividamento. Então você não pode estar reclamando por isso, porque senão você quita de um lado, mas em compensação você já assume um novo ou novos débitos em seguida. Então não adianta. Se você fizer isso, se endividarão por outro lado e jamais chegarão à libertação. Ora, cada falta nova aumenta a dívida.
porque não existe uma falta qualquer que seja que não traga consigo uma punição forçosa e inevitável. Olha que interessante. Então, cada coisa que a gente faz, além de assumir um débito, se você ainda reclama, você está assumindo mais um débito. E é um débito meio complicado, porque é um débito que você questiona a sabedoria divina. Você está questionando a bondade divina, a misericórdia divina. Então, é um débito bem complicado. Por isso ele explica. Então, a cada nova dívida, a cada nova falta, a dívida aumenta. Porque não existe uma falta que não será computada na tua lista. Né? Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a insubmissão à vontade de Deus. Olha só. Então, vamos prestar atenção. Quer dizer, além do próprio erro que você possa estar produzindo, né, por falta de conhecimento das leis divinas, com plenitude, você está cometendo um erro gravíssimo, que é o da insubordinação e insubmissão à lei divina e à vontade divina. Então, ele diz, em primeiro lugar, a insubmissão à vontade de Deus. Portanto, se lamentarmos as aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que merecemos, se acusarmos a Deus de usar de injustiça, contraímos uma nova dívida que faz com que percamos o benefício que se podia retirar daquele sofrimento. Porque você está questionando a justiça de Deus. Então você, olha, eu não aceito, isso é horrível, eu não aguento, eu não suporto. Você está querendo dizer que Deus está errado, que as leis dele estão erradas e que você não merecia estar passando por isso. E a gente tem até, né, um costume, uma frase muito costumeira, né, que diz assim, puxa vida, isso que eu estou passando, meu Deus, ninguém merece, né? A gente fala isso, como se realmente nós não merecêssemos. E merecemos. Então é bom que a gente reflita sobre cada coisa que a gente fala, pensa, que a gente sente, né? E vamos tentando mudar tudo isso, esse panorama, para que realmente você consiga caminhar em direção a uma positividade. No caso aqui, é você ter a teu crédito, né, algo que você esteja passando com resignação, entendendo que Deus é justo e que, se você passa por aquilo, é porque realmente precisava. Ou por uma expiação, ou por uma prova. Porque por prova você está aprendendo. E aquilo vai te dar um ganho no futuro. De um modo geral, a gente está passando por alguma expiação, quando o sofrimento é muito intenso, né? Porque é o estágio da gente. Espíritos de terceira ordem num planeta de expiação e prova, ou prova e expiação. Então, a gente precisa elaborar esse pensamento racional para que a gente consiga chegar naquele ponto de resignação, naquele ponto de entendimento que você está passando aquilo porque necessita. Vai ser bom para o teu crescimento. E ele segue dizendo, eis porque é preciso recomeçar exatamente como se para um credor que nos atormenta, pagássemos algumas cotas da dívida, enquanto que a cada pagamento lhe pedíssemos novos empréstimos. Então você vai se endividando. Ao reclamar, ao achar que não merece aquele sofrimento, você vai se endividando cada vez mais. É isso que faz com que você perca todo o crédito daquelas dificuldades pelas quais você já passou. Né? Você não passou entendendo. Você não absorveu a lição. Você não compreendeu que precisava passar por aquilo. Você preferiu achar, reclamando, que Deus era injusto.
Então, é como se você pagasse uma dívida, mas pedisse novos empréstimos. E aí, com esses novos empréstimos, você se endivida cada vez mais. E ele segue. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é ainda como o trabalhador que se apresenta no dia do pagamento. A uns, o patrão dirá: eis aqui a paga pelos seus dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que viveram na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio, dos prazeres mundanos, ele dirá: a vocês não há nada a pagar, porquanto já receberam seu salário na terra. Vão e recomecem a tarefa. Ora, é complicado, né? A gente pensar que tudo que nós estamos passando, que faz com que a nossa existência seja uma existência probatória, difícil, a gente ainda vai ter que passar por tudo isso de novo, né? Passando pelos mesmos débitos, relativo aos mesmos erros que você cometeu. Quer dizer, você não está liberando nada da lista. Pelo contrário, você está acumulando. Então é complicado, né? E aquele que só também viveu na ociosidade, sem realmente ter consciência do que devia passar, né? Com consciência, com seriedade, esse também já recebeu a sua paga aqui na Terra. Quer dizer, não tem mais nada a receber. Quer dizer, todas as benesses que ele teria ao chegar na erraticidade, não vai ter. Porque já teve aquilo que ele queria, que eram coisas, regalias no mundo material. E ele segue aqui: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas. Quanto mais longa lhe parece a duração do seu sofrimento, mais sofre. E a gente não pode esquecer aquilo que Kardec diz lá no primeiro parágrafo, né? O sofrimento intenso é o prenúncio da cura. Então, quando você estiver no auge do sofrimento, pedindo forças a Deus para suportar e para ser resignado, lembre-se que também é o prenúncio da cura. Quer dizer, é todo o indicativo de que você vai ficar bom e vai se livrar daqueles débitos. E ele diz: aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido. Quer dizer, você sabe que do ponto de vista, né, da eternidade, a qual você está como um espírito viajando, né, no tempo, aquilo é um nada, é um mínimo do mínimo, comparado à felicidade e às benesses que você terá no futuro. Então, é também um ponto de raciocínio para você se ancorar e ter forças para suportar e superar a dificuldade. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e em vez de lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, nada vê além da vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele como todo o seu peso. O fato de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas, levando o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e a atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que vem a passar. Dessa forma, o homem ganha uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, enquanto que pela inveja, o ciúme e a ambição, ele se submete voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias da sua existência. Então, mais uma vez a gente chega, né, Antônio, àquela postura do ponto de vista. Quer dizer, você tem que utilizar o ponto de vista espiritual, não é isso? É por isso que é importante, às vezes, nós conversamos aqui no seu programa, falando de espiritismo, sobre o que eu considero aqueles pilares, né, aquelas bases que tem a doutrina para que facilite o nosso entendimento. Exatamente. Da proposta de consolo, de explicação, de
abrandar as dores pelas quais nós passamos. Se você entende, tem visão da lei, tem visão da vida futura, da justiça divina, então você, com essa compreensão, você entende o que está falando da resignação. Você começa a entender, bom, melhor me resignar com essas dores, porque eu vou evitar outras dores consequentes da minha própria dor. Minha dor vai gerar mais dor. Então, para evitar isso, ficar só com o que eu já tenho, eu vou me resignar com isso, vou confiar na justiça divina, porque eu não causando mais dano, não vou sofrer mais danos. Então, para você ter força e acreditar, ter fé nisso, você tem que entender aqueles capítulos iniciais que eu considero um caminho, né? Uma indicação do que vem pela frente, que vai realmente nos trazer o consolo. Esse capítulo 5 fala das nossas dores, nossas aflições. É um prenúncio do que nós temos que abordar. Isso. Mais para frente nós vamos ver como Jesus propõe que a gente age com as bem-aventuranças, com amar o próximo, etc. Então é aí que a gente vai tendo uma noção do esqueleto que o livro é, para nos facilitar. E agora, as pessoas precisam ter tempo para estudar, né? Gostar de estudar Exatamente. E se embrenhar nisso daqui, senão fica difícil. É verdade. Mas hoje vamos ficando por aqui. Muita paz a todos e muito boa noite. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.